Olá, eu sou Sandra Persen e a indústria está on, como sempre, trazendo as novidades do mundo da indústria para vocês. E se faz parte do mundo da indústria, com certeza interessa a todo mundo, porque a indústria é essa máquina pujante que está aí movimentando a vida de todos nós. Hoje vamos falar sobre TUST, TUJ, ICMS, STJ e STF. Complexo, muitas siglas, mas nós vamos explicar isso no decorrer do programa. Para falar sobre o assunto, estou com os melhores especialistas do mercado. Vamos começar apresentando Otávio Bertolino, advogado tributarista. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, prazer. Fernanda Terra, também advogada tributarista. Boa tarde, Sandra. Boa tarde. E Cláudio Henrique de Oliveira, nosso assessor do CONAT, que é economista. Boa tarde. Vamos dar uma explicada para vocês, para você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, em relação a essas siglas que foram apresentadas, né? ICMS, STJ, STF, todo mundo sabe. Mas em relação TUST e TUJ, eu vou abrir um parênteses aqui para essa explicação. O TUST é a tarifa de uso do sistema de transmissão, são tarifas que incidem tarifas da energia elétrica, né? E TUJ é a tarifa do uso do sistema de distribuição. Essas tarifas possuem a função de recuperar a receita definida pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e que, de acordo com a agência, devem fornecer sinal econômico adequado para a utilização racional dos sistemas de distribuição. O assunto é o seguinte: o artigo 2º da Lei Complementar 194 excluía a incidência do ICMS sobre as tarifas de energia elétrica e dos encargos setoriais. Porém, o STF, agora no início de março, confirmou a liminar e disse: o ICMS deve ser cobrado das tarifas TUST e TUJ. Essa decisão bagunçou tudo. A pergunta que fica é: a base econômica para a incidência do ICMS é o valor da energia elétrica ou é o valor da energia elétrica mais essas duas tarifas para o cálculo do imposto? Qual que é o reflexo disso para o consumidor final? Qual que é o reflexo disso para você, empresário, que nos ouve e nos assiste agora? Tudo isso é o que a gente vai discutir daqui a pouquinho, é só rodar a vinheta. Vamos lá, a indústria está on e eu, Sandra Persen, estou on conversando com vocês e com os nossos convidados. Otávio Bertolino, advogado tributarista, Fernanda Terra, também advogada tributarista, e Cláudio Henrique de Oliveira, nosso assessor do CONAT e economista. Quem começa respondendo, vocês decidem, mas vamos lá, que confusão é essa? Eu começo? Ladies first? Yes. Sandra, para te responder, eu vou fazer uma breve explanação até da ordem cronológica, como nós chegamos agora nessa decisão do STF. Primeiro, explicar o que é uma tese tributária. Todo tributo, quando ele é cobrado, ele tem uma moldura constitucional. Ele começa ali na Constituição. Depois da Constituição, ele tem uma moldura infraconstitucional, legal, que vem da lei ou da lei complementar. No caso do ICMS, nós temos ali o artigo 155 da Constituição e depois nós temos a Lei Candir, que é uma lei complementar da União que regula todo mundo. Depois da lei complementar, nós temos 27 leis estaduais, ok? Toda vez que um tributo é cobrado fora dessa moldura, a gente vai para o judiciário brigar. É aí que nascem as teses tributárias. O que aconteceu nesse caso da TUST e da TUJD? O ICMS, a Constituição diz que é para incidir sobre a operação de energia. A Lei Candir vem e fala a mesma coisa. Só que quando eu falo de TUST e de TUJD, eu estou falando de energia, de preço de energia? É uma tarifa. É uma tarifa. Então eu já tenho a tarifa de energia, mais a tarifa de uso do serviço, mais a tarifa de transmissão. O que nós, tributaristas, em prol do consumidor final, do empresário, das indústrias, do comércio, fizemos? Fomos ao judiciário e dizemos: olha, a TUST e a TUJD não podem estar dentro do ICMS. E conseguimos, estava no STJ ali pelo 2015, mais ou menos, 2016, estávamos ganhando. Então, estávamos atacando a STJ. Quando nós falamos de STJ, nós estamos falando de leis, nós estamos brigando contra a lei. Quando nós falamos de STF, nós estamos brigando contra a Constituição. Ok? E estávamos ganhando no STJ, porque o STF já tinha dito: essa matéria não é minha, essa matéria é lá de baixo. Estávamos ganhando.
Os estados se organizaram e foram lá e pressionaram o STJ. Inclusive, aqui em Goiás foi um dos cabeças dessa pressão. Na época era o Adonídio, depois você corta isso, mas era ele. Então, eles foram lá no STJ, pressionaram e a jurisprudência começou a balançar. Ok. Quando foi em 2022, o Legislativo disse, vamos resolver essa questão? Lei Complementar 194. Escreveram para tirar a tustitude da base de cálculo do ICMS. Resolveu a questão. Mas não. Os estados se organizaram novamente e foram ao STF dizendo que a matéria era constitucional, que esse artigo não poderia estar na Lei Complementar 194. O ministro Luiz Fux vem e diz, lembrando, vocês lembram que o STF já tinha dito que não era dele. O Luiz Fux, o ministro vem e diz, não, a matéria de fato está ferindo a Constituição, esse artigo da Lei Complementar 194 é inconstitucional, ou seja, aquilo que era para resolver é inconstitucional e mais. Ele fala no voto dele, que foi seguido por todos os ministros, ele fala o seguinte, quanto ao mérito, aquele mérito que está sendo julgado lá no STJ, eu já digo para vocês, é para ter tustitude no ICMS. Mas qual que é o impacto da cobrança da TUST e TUSD para os estados? Para os estados é grande, porque né? isso. Pois é, mas é um volume expressivo. É porque o ICMS, contando com essas tarifas, e como o estado arrecada o ICMS, entra mais dinheiro no caixa do governo. Se você tira da base de cálculo do ICMS essas duas tarifas, reduz o valor do ICMS arrecadado. Isso. Mas o que eu quero saber é o seguinte, é uma redução significativa para esse empenho todo dos estados? Para essa lei complementar 194, que foi a lei complementar que o Bolsonaro fez no final do ano de 22, os estados alegaram no STF que era um prejuízo de 16 bilhões de reais de 6 em 6 meses. E esse valor é que contagiou, né, digamos assim, sensibilizou o STF a fazer a mudança. Ou seja, são 16 bilhões de reais que estão sendo cobrados do bolso do consumidor para não pesar para o Estado. Exato, Sandra. Lembrando Margaret Thatcher, a gente gosta muito de falar dela. Não existe dinheiro público. Todo o dinheiro é do empresário, é da indústria. Quem faz o dinheiro é o empresário, né? Entendi. Então agora o assunto começou a ganhar corpo. Você que está nos assistindo, entendeu por que é interessante participar dessa discussão. Então vamos lá. Se o Supremo já tinha decidido que a matéria não tinha status constitucional, por que os ministros mudaram de ideia por pressão do Estado, dos estados? E existe alguma coisa que possa ser feita ainda? Sim, porque nós estamos falando da Lei Complementar 194, então nós estamos falando de futuro. A matéria no STJ está falando de passado. Né? É claro que com esse voto do ministro ficou claro para nós que o STF vai puxar a matéria para ele novamente, mas a matéria do passado está no STJ. Então a gente ainda tem que brigar lá no STJ, dependendo de como a situação terminar, termina lá. Eu acho difícil, acho que infelizmente nesse caso nós temos um forte indicativo de derrota para o contribuinte, mas temos que continuar brigando, né? Fernanda, você acha que pelo fato do mérito em si, né, Otávio, tá no STJ, o fato do Fux ter chamado a ordem, vamos dizer assim, vai interferir no julgamento lá embaixo, ele vai chamar para a plenária essa matéria? Não, é porque eu acho que você abre um leque, né, Cláudia? Aí quando perder no STJ, eu tenho matéria para fazer um recurso extraordinário. Ele vai, a última instância sempre para o STF. Aí eu vou conseguir levar. Porque ele disse agora que é uma matéria constitucional. Exatamente. Então a infraconstitucional fica no STJ, como você disse no início, se perdeu ou ganhou, pode recorrer para o STF. Pode recorrer, exatamente. E lá já se posicionaram. E como é que fica a segurança jurídica? Pois é. Essa palavra existe? Ela está passando por aí, você vê, chama ela para conversar com a gente. Né? Porque esse é um tema, não sei se o doutor Otávio quer falar um pouquinho desse ultimamente, assunto. A questão da segurança jurídica é um assunto recorrente para os contribuintes, né? Nós vamos adentrar o assunto, mas recentemente o Supremo até flexibilizou a coisa julgada, que é um outro assunto que é de muito interesse para os contribuintes, mas será objeto talvez até de um... Acho que foi do último Indústria. Foi do último Indústria tá ótimo. Você que está nos assistindo pode ir lá dar um review no assunto. E além desse assunto tem a questão da exclusão do CMS da base de cálculo, que agora
saíram outras portarias, o próprio Supremo pode vir a mudar aquele entendimento anterior. Então, realmente, a insegurança jurídica, ultimamente, está deixando os contribuintes preocupados. E agora como é que fica? Essa matéria está sendo analisada tanto pelo STF quanto pelo STJ. E se as decisões forem diferentes? O que a gente acredita é que a decisão do STJ subirá para o STF. Isso. Quem dá a palavra final é o STF. Né? Nesse caso, existe um imbróglio processual que vai ter que ser resolvido. Porque esse recurso repetitivo que está no STJ dessa matéria, o STF já tinha se manifestado. Só que agora ele se manifestou de novo. Então, muito provavelmente, esse recurso sobe para o STF e termina lá no STF. O fundamento que o Fux deu na decisão dele agora é que a retirada do ICMS da base de cálculo, a retirada das tarifas da base de cálculo prejudicarão os municípios, que diminuiriam as receitas. Então, por conta disso, seria uma matéria constitucional. Então, é um dos argumentos que fez a matéria retornar para o STF. Agora, a conta de energia hoje, ela está vindo com a cobrança incidindo ou sem essa incidência? Com incidência. Teve, inclusive, pode falar, Cláudio. Teve alguns estados que, em função dessa lei complementar, eles legislaram tirando da cobrança. Dois estados, Santa Catarina e Espírito Santo. E eles podem fazer isso? Podem, porque eles Agora, seguiram a lei complementar. Seguiram a lei complementar. Só que essa decisão, eles vão ter que mudar essa lei que eles criaram para poder cobrar. Goiás não, né? Se a decisão do Supremo for mantida, como tudo indica que será. Mas por enquanto está tudo suspenso. O STJ suspendeu nacionalmente e o STF deu essa liminar para os estados não terem que tirar a tustitude da base de cálculo. Aí, Sandra, eu queria entrar num assunto aqui porque que interessa muito ao Cláudio. Quando a gente fala de direito tributário e essas decisões econômicas que são dadas, eu vou decidir assim porque vai prejudicar o Estado, eu vou decidir assim porque vai prejudicar a União ou os municípios, isso está sendo muito comum. Isso para nós é assim, chega dói, né? Dá até um... Por quê? Porque na Constituição existe ali proteção. Existe ali, o artigo 150 da Constituição, ele protege o contribuinte. Então eu tenho que seguir uma série de princípios de proteção ao contribuinte. Quando eu venho e falo que eu vou fazer uma interpretação econômica do direito tributário e para não dar prejuízo para o Estado, eu vou decidir contra a Constituição e contra o contribuinte, eu estou rasgando a Constituição. Vou retrocedendo a antes de 1988 e o contribuinte fica mais desamparado ainda. Então a gente fala de insegurança jurídica não só por esse vai e vem de decisões, mas porque tudo agora pode ser decidido a favor contrário ao contribuinte, a favor da União, dos Estados e municípios. Uma análise econômica em prol do Estado. Claro. Em outro cenário, até quando o contribuinte ganha uma tese, o Supremo modula aquela decisão para que o Estado, de forma ampla, o governo federal, os estados e municípios, não tenham que devolver o passado para aquelas empresas que não entraram com a ação. Então, o contribuinte perde em todos os cenários. Né? Então E diante desse cenário, qual que é a orientação que a gente pode dar para o empresário, para o consumidor final? Bom, eu diria, pressione as suas bancadas políticas, né, que fazem as leis, né, que escolhem os ministros do Supremo, do STJ, votem bem, porque é ali que a lei nasce, né? Mas, sobretudo, vamos continuar brigando com as teses jurídicas, com boas teses, com bons argumentos, né? Porque o PIB estava a carga tributária estava 33% do PIB, continua? Aumentou? Como é que está? 33 ainda? 37, se eu não me engano. Já subiu para 37. Nós estamos aí numa discussão de reforma tributária, que esse eu acho que vocês vão, né? Também eu e o Cláudio nos encontramos aí em alguns cenários, uma reforma que para nós vai bagunçar muito mais o cenário do que simplificar e reduzir carga tributária, muito difícil. Então o empresário continue lutando no judiciário, continue planejando-se do ponto de vista tributário, né? Nós precisamos continuar resistindo. Mas em relação a essa matéria específica, não há o que fazer? Pagar o imposto? Não, ainda vamos continuar brigando. Mas qual que é a orientação? Né? Eu acho que assim, procurar um advogado? O que o empresário tem que fazer? Procurar um advogado e, se dependendo do caso específico, se ele ainda não ajuizou a ação,
mesmo com o cenário não sendo tão favorável, tem que entrar. Sim. Porque amanhã a composição do Supremo muda, do STJ muda. Então, ele, ajuizando a ação, Tem ele a preserva... modulação, né, que é importante tem dizer a isso, questão que da a modulação modulação. pode jogar para frente, quem entrou com a ação para trás pode levar. E ele também interrompe o prazo dos 5 anos para ele pedir esse imposto de volta. Decadencial. Outro ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, chamar a atenção, é que as indústrias, principalmente as indústrias do lucro real, pode tomar o crédito da energia elétrica, do ICMS pago na energia elétrica. Então, pagando esse crédito, o benefício que ele teria seria um benefício mais financeiro, Fluxo de caixa. né? Não impactaria tanto na questão do pagamento do imposto, mas mesmo assim é vantajoso para ele o ajuizamento da ação. O que dá hoje? Uns 10%? Eu acho que dá de 8% a 10%, né? Sobre o valor. Sobre o valor. Agora também o que aconteceu é que reduziu a alíquota de 29 para 17. Então isso fez o pagamento sobre o tuxi-tuxi diminuir um pouco. Agora, como é que fica essa situação? Assim, vocês falaram, votar melhor no STJ, no STF, enfim, mas pelo que eu entendi, foi uma ação direta dos governadores dos estados, né, com o objetivo de aumentar a arrecadação. Sim. Não perder. Não perder a arrecadação, sim. Mas quando a gente fala, por exemplo, você continuar atuando, né? Atuando ali junto ao deputado que faz a lei, procurando um bom advogado, como nós já dissemos aqui, porque assim como os estados se organizam, a FIEG é uma organização da indústria, né? E ela existe também para isso, né? O CONAT, para que essas discussões cheguem lá de forma coletiva. Sim. E da mesma forma que os estados falam que vão perder 16 bilhões por semestre, a indústria também pode fazer um cálculo e dizer, olha, isso daqui está encarecendo o produto, está tirando dinheiro da circulação, está indo para o estado, tudo bem, mas está tirando da indústria, que é importante ter um custo menor, né? Cláudia, a federação pensa em propor uma ação coletiva em relação a essa cobrança? No momento não, até porque a gente tem que aguardar o que o STF vai decidir. A matéria está suspensa. O que nós estamos fazendo é intervenções junto à CNI, tá? Mostrando o problema. A CNI está acompanhando também, porque é uma matéria nacional, não é local, que para determinados segmentos há um creditamento desse ICMS que é pago. Mas, de uma forma geral, você incide na cadeia, naquelas empresas que se creditam desses valores pagos. Isso torna a indústria brasileira menos custo Brasil, né? Menos competitiva e eleva o custo Brasil. E isso já chega num patamar que a reforma tributária, como a doutora Fernanda estava colocando, que nós discutimos recentemente aqui na Federação, talvez nem venha solucionar o problema que nós temos, porque o que está se apresentando é uma mudança de origem para destino, e que nós, empresários grandes, perderemos incentivos fiscais como atração de investimento e ainda um aumento da carga tributária. Então, é uma reforma que se propõe ao contrário do que o empresário goiano, o empresário brasileiro está precisando, que é diminuir a carga tributária, reduzir custo e a gente simplificar o sistema, simplificar o sistema e sermos competitivos. Então, ao empresário resta esperar as decisões e cumprir. Mas esperar brigando. Isso. Né? Esperar Quem brigando, não entrou com ação sobre essa matéria, entre. Não? Porque eu não sei se ficou claro o que é a modulação, Sandra. Né? A gente explicou que se o STF ou o STJ modulam, corre o risco de você, vamos supor, nós duas somos empresárias. Eu entrei com a ação, você não. Aí o STF vem e modula, diz que é daqui para frente. Eu ganho, você não. Ganha então, a possibilidade de pedir volta os últimos 5 anos. 5 anos também. Uhum. Então, aqui já é uma disparidade. Eu fico com uma carga menor prejuízo. do que você. Um fica com prejuízo, o outro consegue recuperar um pouco desse prejuízo. Exatamente. Mais algum ponto que seja importante a gente levantar sobre esse assunto? Não. Porque assim, o que fica muito evidente é que cada vez mais o consumidor final, o empresário, está na mão de decisões que oscilam muito, né? Que a gente não tem segurança jurídica nenhuma. Decisões judiciais à conveniência dos estados. O setor produtivo ele não está sendo privilegiado nessas decisões.
E o STF tem se mostrado muito mais amigo do Estado do que do setor produtivo. É complicado falar isso numa época pós-pandemia. Não sei se a gente ainda já pode falar pós-pandemia, mas pós no sentido de depois do início da Sim. pandemia, onde o processo de desindustrialização ele sofreu uma aceleração, que isso refletiu numa crise instalada, crise econômica muito grande, uma mudança de perfil muito grande dentro da sociedade e que cada vez mais o desafio para ser empreendedor no país, ele só aumenta. Verdade. Né? Então, agradeço aqui a presença do Otávio Bertolino, advogado tributarista, pela primeira vez aqui no Indústria Taon. Sim. Volte sempre, seja Prazer. sempre muito bem-vindo. Sempre à disposição para participar. Fernanda Terra, advogada tributarista, também primeira vez, né, Sim, Fernanda? sim. Mas com certeza voltará várias vezes. Estou à disposição. Para Obrigado discutir pelo esses convite. assuntos tributários que são tão importantes e que fazem a diferença na questão de sobrevivência do setor produtivo, né? E é um assunto que eu lido há 25 anos, né, de tributário. Então a gente empolga, né, Cláudio? A gente dá uma empolgada, mas é um prazer, estou sempre à disposição. Mas quando a gente faz com amor, a gente empolga mesmo, faz Verdade. parte. E Cláudio Henrique de Oliveira, nosso economista e assessor do CONAT. Cláudio, você com certeza também voltará várias vezes. Obrigada Muito pela obrigado, presença. Sandra, a gente está à disposição. E obrigada a você que nos acompanhou mais esse debate, nessa discussão desses assuntos tão importantes para você, empresário, pessoa comum, dona de casa, que está acompanhando, porque tudo isso, no final das contas, pesa no seu bolso, no Com seu certeza. dia a dia. E na próxima semana estaremos. Esse aqui, daqui 15 dias, a gente volta com novos assuntos, porque esse é o FIEG Análise Tributária. FIEG, Indústria Taon, Análise Tributária, volta daqui a 15 dias. A gente volta com outros assuntos, quem sabe falando sobre reforma tributária que a gente não falou ainda, né? Vai pegar Mas fogo aqui, sabe? essa é a ideia. E assunto não falta. A gente volta, então, daqui a 15 dias com mais novidades para vocês. Fique ligado.